Senhoras e senhores, estamos chegando com mais um episódio do nosso Podlex, o podcast mais jurídico do Brasil. Hoje, com muita alegria, recebendo mais uma advogada aqui de Contagem, uma grande advogada, especialista em direito civil e direito de família, e vocês já estarão conhecendo. Mas antes, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no @PodlexOficial, também nos siga no perfil do Instagram. Vamos fazer com que esse projeto venha atingir ainda mais pessoas. O nosso objetivo, obviamente, é levar um pouquinho de conhecimento jurídico para a nossa sociedade. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e recebo aqui hoje com muita alegria a doutora Algeane Silva, que é advogada, especialista em direito civil e direito de família. Doutora Algeane, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por estar aqui para tratarmos de um tema que é muito importante para toda a nossa sociedade, que é a importância da conscientização e da atuação prática no combate à violência contra a mulher. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Damião. Fiquei extremamente honrada pelo convite e principalmente por falar de um tema tão importante que tem assolado a nossa sociedade e que muita gente ainda, por falta de informação claras, informações precisas, deixam de procurar ajuda. E vamos fazer um bate-papo aqui bem interessante, procurar levar informações claras e precisas para que chegue ao máximo de números de mulheres, principalmente, que precisam dessas informações. E eu estou muito honrada, tá? Obrigada mesmo pelo carinho, pela consideração e pela responsabilidade de falar sobre esse tema. Muito obrigada. Não, nós que agradecemos, doutora, por ter aceitado esse convite. E eu sei que é algo que talvez para vocês mulheres falarem sobre um tema como esses, que via de regra, não só a regra, 100% desses casos, a parte que sofre com tudo isso é a mulher, óbvio. Sim. Primeiro porque ela é a vítima. Sim. Numa situação de violência, né? E outra coisa também, que ela é a parte também que sofre as consequências mais devastadoras, porque não é só no âmbito físico, tem a questão psicológica, tem a questão também financeira. Então, patrimonial, muita exatamente, coisa. Exatamente. Então, assim, hoje nós estamos chegando, já finalizamos o mês de agosto. Sim. Que trata de um tema muito bacana, que é o Agosto Lilás. Sim. E eu gostaria, embora não estejamos mais no mês de agosto, mas que nós iniciássemos essa conversa de hoje, você explicando no que consiste essa campanha do Agosto Lilás, por gentileza. Pois bem, o Agosto Lilás, ele foi instituído para causar essa provocação de conscientização para a sociedade, não somente para a vítima, porque trata-se de um problema não só para a vítima em si ou a família da vítima, mas da sociedade num todo. Então, por vezes, as pessoas têm o péssimo hábito de fazer barulho, vamos dizer assim, somente quando a vítima é alguém próximo, ou é uma parente, ou é uma irmã, é mãe, e aí costumam fazer barulho, movimentar, mas a gente tem que entender que estes casos acontecem diariamente. Então, o Agosto Lilás foi um mês instituído para causar mesmo essa conscientização, mas devemos levar em consideração que não é somente o mês de agosto, a gente tem que travar uma luta diária ao combate da violência contra a mulher. Nós sabemos que durante vários anos, tivemos avanços nessa proteção, nessa defesa do direito de proteção das mulheres, né? Nessa proteção à integridade física e psicológica da mulher, principalmente por meio da Lei Maria da Penha. Sim. Dentre esses avanços que nós tivemos ao longo dos anos,
quais os que você acha mais relevantes, quais foram mais relevantes nessa defesa da mulher ao longo desse tempo? No meu ponto de vista, e até só fazendo um parênteses aqui, que lá em 2019, a tese de defesa da minha monografia, inclusive, foi a ineficácia das medidas protetivas trazidas pela Lei 11.340, né, que é a Lei Maria da Penha. E um ponto que eu defendi era que, na época, o presidente Michel Temer, ele vetou o delegado de polícia de conceder a medida protetiva. Somente depois, recentemente, que houve esse avanço dos delegados de polícia já com poder conceder essa medida protetiva. Então, no meu ponto de vista, esse foi um dos avanços. Por quê? Quando a mulher chega violentada ali na delegacia, ainda existia aquela morosidade e, por vezes, ela era revitimizada dentro das próprias delegacias, por ter que contar todo o caso novamente, passar por aquela... Já estava, além de sofrer agressão física, agressão psicológica, ainda tinha esse peso psicológico de ter que passar por todo o processo novamente, e ainda assim demorava, pedia essa medida protetiva até que o juiz concedesse. Então teve um avanço muito grande nesse sentido, do delegado de polícia já poder conceder essa medida protetiva para as mulheres. Então esse avanço aí no seu entendimento, essa questão do delegado de polícia poder determinar a medida protetiva, isso foi importante. Importante, porque a mulher, ela já sai ali da delegacia amparada. E que não quer dizer que o agressor não vá fazer nada. Muito infelizmente, ainda com medidas protetivas, o agressor, se a mulher não tiver muito cuidado, não tiver um apoio ali, seja de algum familiar, por vezes ela volta para casa e aí é onde acontecem as tragédias. É por isso que em nossa atuação, assim, e os casos têm crescido absurdamente. Damião, é de causar, assim, um impacto muito grande até no nosso dia a dia, porque os casos são rotineiros. Eu posso dizer que a cada semana são 2 casos que chegam no escritório. Então, quando chega casos de mulheres violentadas, não somente fisicamente, porque a violência ela abrange aí diversos aspectos, sim, né? É por isso que nós fazemos um encaminhamento, na verdade, um acompanhamento muito artesanal com as vítimas. Por quê? Porque, por vezes, ela vai na delegacia sozinha e aí ela volta para casa, o agressor está lá mesmo, talvez com uma medida protetiva, até que aconteça todo o processo, o procedimento adequado, né? Mas é onde acontece a tragédia. Então, a gente faz o trabalho artesanal de segurar na mão mesmo da vítima, da cliente, falar, olha, nós vamos encaminhar você para uma casa de apoio, não volta para o lar neste momento, embora a gente peça o afastamento do agressor, mas por vezes não é respeitado, o próprio agressor não respeita. E aí, a gente tenta fazer com que... Porque antes de procurar a solução jurídica ali, por vezes ela quer o acolhimento, ela quer uma escuta, ela quer uma orientação, não somente de ir ali na delegacia, mas tá aí agora. Eu registrei o boletim de ocorrência, eu pedi a medida protetiva, mas e agora? O que eu faço? Então é onde a gente faz um trabalho bem de pertinho para poder proteger essa vítima. Então a gente pega na mão mesmo da vítima e fala, nós vamos com você até o fim. Porque, por vezes, mesmo com as medidas adequadas, o agressor não respeita. São vários os casos onde a vítima teve a medida protetiva concedida, voltou para casa e aconteceu o pior. Quais as lacunas que ainda existem em todo esse trabalho que é feito para proteger a mulher? Onde ainda podemos melhorar? Atendimentos em delegacias, porque muito infelizmente não podemos generalizar, óbvio, embora já exista as DEANs, né, que são as delegacias especializadas para o atendimento a essas mulheres violentadas, mas por vezes por falta de orientação, essa mulher ela vai numa delegacia comum,
ou então aciona o 190 e, por vezes, os profissionais não estão 100% preparados para poder atender aquele tipo de demanda, aquele tipo de ocorrência. E existe ainda um fator relevante, é que nós, que estamos na linha de frente de combate mesmo à violência contra essas mulheres, nós percebemos também que algumas, e também não podemos generalizar, fazem mau uso da lei. Então é onde descredibiliza quem realmente precisa. Então, quando essa mulher chega numa delegacia para poder pedir ajuda e os profissionais não estão 100% preparados, e por vezes também as vítimas são atendidas, por exemplo, por um policial homem. E a gente sabe que existe um machismo enraizado, existe muitas coisas para poder ser levado em consideração. Então, às vezes, essa mulher ela é revitimizada ali dentro das próprias instituições. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande nisso ainda. A gente precisa combater isso de pertinho. A gente precisa enfrentar isso conforme a gravidade da situação. Mas, infelizmente, a gente tem muitas dificuldades ainda. Quem está de fora acha que é tudo muito simples. Já houve situações a gente chegar com... Eu faço questão, na minha área de atuação, quando envolve essas violências, de acompanhar a minha cliente, quando ela chega violentada, de ir na delegacia com ela, de ficar lá, até para poder registrar o boletim de forma correta. Que acontece às vezes, a vítima vai até a delegacia e, por às vezes não ter um registro adequado, a medida protetiva não é concedida. Então, existem casos que a medida protetiva não é só a mulher chegar lá, registrar um BO? Não, e eu te conto um caso recente. A minha cliente, com todas as provas das agressões, não foi só agressão psicológica, mas houve a agressão física também. Nós levamos todas as provas para a delegacia e a delegada não concedeu a medida protetiva. Qual foi o argumento delas? Você lembra? Que não existia materialidade de fato para poder conceder a medida protetiva naquele momento. Que era para poder levar provas mais robustas. Eu falei, doutora, quer provas mais robustas do que isso aqui? Mas a palavra da vítima nesses casos, ela não tem essa especial relevância? Tem muita relevância. Na verdade, deveria ter. Né? Mas infelizmente acontece. Então temos casos práticos, porque nós, por exemplo, eu não atuo diretamente nessa área. Eu tenho alguns casos que aparecem, mas de pessoas muito específicas, mas assim, e a ideia que se tem é que qualquer boletim de ocorrência que uma mulher fizer alegando violência doméstica, automaticamente, em 99,99% dos casos, vai ser determinado o afastamento do suposto agressor do lar. Ou seja, ela terá atendido imediatamente a medida protetiva. O que você está me dizendo é que isso não acontece na prática, não é assim? Não acontece na prática, e eu te falo por experiência técnica e jurídica e própria dentro do escritório. E esse caso, assim, e foi recente, que a gente não teve a medida protetiva concedida naquele momento. E houve provas, não só da violência psicológica, mas da violência física também. Eu não sei, sinceramente, o que se passou na cabeça da delegada. E olha que é uma mulher. Pois é. Eu falei, e é por isso que ainda existe essa dificuldade de... Só a palavra da vítima já deveria, que em tese... deveria ter um peso muito grande, mas infelizmente, na prática, não é assim que funciona. Nós encontramos ainda muitas dificuldades para proteger essa vítima. Nós chegamos num ponto muito mais sensível dessa conversa. Em alguma das suas falas anteriores, você falou de, infelizmente, terem casos ou ter situações em que algumas mulheres fazem falsas denúncias. Sim. E isso acaba prejudicando as reais
mulheres que são vítimas da violência doméstica. Sim. Sim? A pergunta que eu te faço é, essa dificuldade que se tem na hora do deferimento ou de uma determinação de uma medida protetiva se dá devido a essas falsas denúncias que às vezes acontecem? Sim, também. Sim, por quê? Que, como eu disse, acontecem, não, assim, de 100% dos casos, vamos dizer aí que 10% são denúncias falsas. Isso é um número expressivo, É expressivo. Né? E esses 10% descredibiliza aqueles 90%, aqueles casos 90% que são fatos verídicos. E aí é onde eu entrei no ponto com você, que quando essa mulher vai na delegacia, ou seja lá procurar ajuda nos órgãos competentes, por esses 10% que existe amorosidade ainda ali dentro da instituição. Então essas mulheres que fazem falsas denúncias, elas acabam prejudicando outras mulheres. Prejudicando outras mulheres. Existe alguma solução para isso? Olha, na teoria até existiria. Qual seria? Por exemplo, quando comprovado que de fato é uma denúncia falsa, judicializar uma ação de denunciação caluniosa ali contra a suposta vítima que fez a denúncia. Então é assim que a gente tenta combater. Mas é difícil, porque na prática tudo é mais difícil, Damião. Sabe? Então, assim, eu sempre, lá nas minhas redes, eu procuro conscientizar muito nesse sentido, de que faça a denúncia quando de fato existiu ali a agressão, independente dentro de qual âmbito foi. Mas faça a partir do momento, não para poder prejudicar o suposto agressor, né? Mas para poder, de fato, fazer com que levar somente as denúncias verdadeiras ali, até para poder, porque movimenta a máquina, movimenta todo um sistema. Então, eu faço essa conscientização diariamente através ali das redes. Doutora Algiane, qual é o limite de uma discussão de casal para uma agressão no âmbito doméstico? Olha a delicadeza desse tema, mas eu acho importante nós tratarmos isso. E vem muito mais. Eu gostaria, na sua concepção, nós somos pessoas livres, principalmente não só como advogados, que temos como ferramenta a palavra, mas como pessoas independentes, para exprimir nossas opiniões, e essas opiniões podem ser divergentes, elas podem ser convergentes, mas isso não importa. O que importa é que nós possamos respeitar, né, a opinião de cada pessoa, ainda que o assunto seja delicado. Eu sei que a doutora atende exatamente mulheres em situação de violência doméstica, mas eu acho que é importante nós sairmos um pouco do óbvio dessa discussão. A gente precisa ir além. E além primeiro ponto, qual que é o limite? Existe uma forma de delimitar qual que é esse limite entre uma conversa, uma discussão comum entre casais, e quando isso passa numa concepção jurídica, se tornar uma agressão, por exemplo, psicológica? Sim, pois é. Então, vamos lá. É bem delicado porque a gente tem que ser muito imparcial, né, quando trata-se de um casal que entrou em uma discussão, porque nós sabemos o seguinte: nós somos seres humanos, Daniel. E qualquer tipo de relacionamento, seja amoroso, seja amigável, ele em algum momento vai ter conflitos. Vai ter conflitos. Terá. Isso aí é inevitável, né? Mas existe um limite ali também de até onde vai esse conflito. Então, por exemplo, eu, Algiane, atuo da seguinte forma, até passando um filtro nesses tipos de situações.
Quando uma mulher chega no meu escritório e me conta, olha, eu fui vítima de violência doméstica, aconteceu isso, e eu tô sofrendo uma violência psicológica, eu procuro entender como começou e como está. Então, quando ela fala comigo assim, foi uma discussão onde eu não agradei do meu esposo deixar, por exemplo, e acontece muito, tá? Uma toalha em cima da cama. E aí, quando eu fui questioná-lo, ele falou, tira você daí mesmo, custa pegar essa toalha aí e tirar daí? Aí é onde eu pontuo com ela, tá? Isso, no seu ponto de vista, é uma violência psicológica? Ou teve mais coisas? Não, foi só isso mesmo. Eu mesmo chamo a coleguinha, falo assim, calma aí. E por vezes, Damião, o relacionamento já tá desgastado. E aí, essa mulher, porque brigou com o marido, porque a toalha estava em cima ali da cama e houve uma divergência dentro do casal, algo que pode ser resolvido naquela mesma conversa, mas aí, por ter outros fatores relevantes também, quer prejudicá-lo de alguma forma. Então, eu mesmo chamo ela para o cantinho do pensamento, falo assim, olha, parou, cessou aí? Ou teve mais coisas? Te ofendeu verbalmente? Te ameaçou? Tipo assim, se você não pegar essa toalha, eu vou te espancar, eu vou te bater. Né? Ou então, usou palavras de baixo, né, de calão com você? Não, foi só isso mesmo. Eu falo assim, então, não vou atuar nesse tipo, eu mesmo não vou atuar nessa demanda, porque aí sim não tem causa, porque foi uma simples briga de casal, onde de fato aí sim não tem materialidade para poder ser considerado uma violência psicológica, por exemplo. Só que aí é onde eu sugiro também, se está tendo essas discussões entre vocês, talvez seria o momento de vocês sentarem, conversar, refletir, até surgir uma terapia de casal para que não avance. Entende? Para que essa discussão que acontece não avance. Então, eu procuro ser muito imparcial também, entender, não somente chegou lá no escritório e falo, não, vamos sentar aqui, deixa eu entender para verificar o limite dessa discussão que vocês tiveram. E procuro ser muito justa também. Até para... É o nosso nome também que está em jogo. Se a partir do momento que você faz uma denúncia, uma falsa denúncia ali, ou então... já vai registra um boletim de ocorrência contra aquele suposto agressor, não somente a suposta vítima pode ser prejudicada, mas o nosso trabalho também é o nosso que está ali na reta. Sem dúvida. Entende? São situações bem delicadas mesmo, né, doutora Algiane? Quero aproveitar essa pausa, vem muito mais por aí, tá? Aproveitar para pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, aproveite esse momento dessa pausa, vai lá no nosso... Você já deve estar vendo, obviamente, aí pelo YouTube, então já aproveita, já se inscreva no canal, tá? Dá aí um joinha, deixa o seu like e também nos siga lá no Instagram, tá? Ambos os canais, @podlexoficial, tá bom? Então vamos voltar aqui para esse bate-papo, que está ficando cada vez mais interessante. Cada vez mais interessante. Muitas nuances. São muitas, doutora, são muitas. Eu acho, e é um achismo, porque assim, eu não atuo diretamente, né, nessa área, e é importante essa conversa aqui, porque se trata exatamente de um homem e uma mulher. E em determinadas situações, socialmente falando, nós homens fomos treinados desde a nossa infância para ter um certo comportamento diante da vida, diante da sociedade. Sim. Isso não implica dizer que o homem venha a ser agressor, jamais. Mas o homem, ele de fato, ele tem uma postura, às vezes um pouco... Uma natureza. E a postura dele diante de determinadas situações será diferente da atitude da mulher. E aí, por isso que eu fiz a pergunta, qual seria esse limite? Sim. Porque geralmente o homem tem uma fala, em algumas situações, mais agressiva. Sim. Né? E que isso não pode implicar jamais em violência psicológica. Por isso que eu fiz essa pergunta do qual seria esse limite. Porque algumas pessoas, alguns homens, a verdade, estão morrendo de medo
de ser penalizado por conta de uma lei Maria da Penha. Sim. Agora, a coisa mais interessante que eu ouvi, e eu acho que vale muito a pena nós compartilharmos isso aqui, é que, infelizmente, a lei Maria da Penha, ela tem penalizado muito mais bons homens do que aqueles caras que realmente não valem nada, na maioria das situações, tá? Isso é um achismo, e eu sei que isso é polêmico. Talvez alguém vai bater em mim por conta disso, mas não tem problema. Por quê? Porque o vagabundo, aquele cara que realmente ele é um agressor contumaz, ele de alguma forma arruma um jeito de sair fora. Ele agride a mulher e foge, a polícia não consegue encontrar. Quando não, ele vai lá e mata. Sim. Como acontece na maioria das vezes. E eu acho que o grande problema está exatamente nesse ponto. De denúncias que muitas vezes são feitas de forma infundada por outras situações alheias à questão da violência doméstica. E é importante que a gente fale isso aqui, porque isso também existe. Sim, né? existe. Eu costumo dizer que a questão do mau caratismo, ele independe se você é homem ou se é mulher. Pode existir o mau caráter homem, pode existir a pessoa que não tem um bom caráter, que seja do sexo feminino. Sim. Mas nós não estamos aqui para tratar disso, estamos para tratar da violência que acontece com relação à mulher. Né? A gente sabe que a violência tem sido cada vez mais crescente. Tivemos casos recentíssimos daquele doente mental que deu mais de 60 socos na namorada dentro do elevador. Tivemos agora, se não me falha a memória, Coronel Fabriciano, essa semana, a morte de uma mulher, o companheiro também. Que foi à luz do dia? À luz do dia. Levou pro Matagal. Levou pro Matagal, exatamente. Suja de Depois de ter dado um mata-leão, com um caco de vidro, ainda cortou o pescoço dela. Sim. Eu estou falando tudo isso aqui para te fazer a seguinte pergunta, doutora. Nós, de alguma forma, eu falo nós, a sociedade, quando se trata de violência doméstica, não estamos, às vezes, como um cachorro, como um cão correndo atrás do rabo, ao momento em que a gente fica buscando leis para proteger a mulher, que são, de fato, importantíssimas, mas nós estamos deixando de tratar do monte de homem doente que tem por aí na sociedade? Isso, sem dúvidas. Isso é indiscutível. O que você poderia comentar sobre isso? Olha, para além de ter as leis que protegem as mulheres, né, eu acredito que deveria ter outros programas sociais para tratar desses homens. Porque, vou te dar um exemplo, qualquer agressor, não só agressor, pessoas em si, elas dão sinais o tempo inteiro. O tempo inteiro elas dão sinais. E seja uma companheira, seja alguém da família, alguém vai identificar estes sinais. Então, a partir do momento que identificou, eu acho que já deveria ter uma chamada ali para a pessoa e falar, ó, tá errado. Se você continuar por esse caminho, vai dar merda aí futuramente. Vamos procurar um tratamento, ou então vamos... ter uma rede de apoio mesmo, da família, acompanhando essas pessoas, não só homem, né? Para poder não chegar no nível que a gente está chegando. E assim, Damião, a gente está vivendo em tempos que tá assustador. E sem pessimismo. Mas, no meu ponto de vista, a tendência é piorar. Sabe por que eu tô falando isso, doutora Algiane? A gente precisa colocar esse dedo na ferida. E vai me desculpar, eu fico puto quando determinadas situações que eu vejo uma certa hipocrisia social, porque a gente vê que o negócio não tá resolvendo. Não tá. É preciso entender... Aqui, pessoal, deixa eu falar para essa câmera aqui, que vem direto para mim. Olha, é preciso entender que o cara, se ele for um cara problemático, se ele for um cara um lunático, se ele for um doente mental... Não é lei Maria da Penha que vai coibir um cara de matar a mulher. Não mesmo. Não vai. Não Se mesmo. o cara colocar na cabeça que vai matar, ele vai matar. Você tá entendendo? Então vamos parar de hipocrisia, achar que lei Maria da Penha vai evitar morte de mulher, porque quando o cara ele é doente mental e ele tá disposto a matar, ele vai matar. Ele vai matar, infelizmente. Agora, o que a gente precisa é ter, de fato, políticas públicas que sejam efetivas na proteção à mulher.
Sabe? Nós precisamos de fato ter acompanhamento. Tem situações em que já tiveram vários boletins de ocorrência, sabe? E a única coisa que se oferece para uma mulher é um botão de pânico. Sim. Ou muitas das vezes tirar a mulher do lar dela e colocar ela num abrigo. Sabe? E o que é feito com o cara? O que é feito com o doente mental que persegue? O que é feito com esse, sabe? Com essa criatura? Eu não tenho nem palavras para definir. E uma coisa que você falou é verdade. E eu vou falar olhando diretamente para essa câmera aqui também. Quando o agressor ele vai para poder matar, não é lei, não é medida protetiva que vai impedir, não é tornozeleira que vai impedir, ele vai fazer. Ele vai fazer. Então, a gente ainda tem uma fragilidade muito grande em relação às políticas públicas que não estão dando atenção devida. E isso aí, vamos rasgar o verbo, então, né? Não estão dando atenção devida à situação. E a cada tempo que passa, tá agravando. Pois é, por isso que eu, sinceramente, mais uma opinião, tá? É só uma opinião. Desde que não esteja falando mal do Alexandre de Moraes, eu acho que eu não corro risco de ser preso. Eu não estou falando mal dele. Estamos falando aqui... Olha que agora mesmo já te censuram. Por isso que eu sou a favor, sabe, de flexibilizar o porte de armas para a mulher. Porque se nós temos um Código Penal brasileiro que, de alguma forma, permite que você use da legítima defesa para repelir injusta agressão, sabe? Então, assim, sabe o que é que tem que ser? Uma das coisas, isso vai salvar as mulheres? Não. Mas pelo menos dê a essas mulheres a possibilidade de salvar as suas vidas, gente. Pelo amor de Deus. Porque a única coisa que o Estado oferece é tirar a mulher do lar dela e colocar num abrigo. Sem as coisas dela, sem o aconchego dela, sem tudo que ela conquistou ali durante a vida por conta de um animal, né? Por conta de um doente mental que não consegue superar o término de um relacionamento, muitas vezes. Sabe? Então, assim, a gente precisa ser mais efetivo, de alguma forma, porque as mulheres estão morrendo, e isso, quando uma mulher morre pelas mãos de um idiota desses, o estrago é muito grande. Porque tem filho envolvido, tem os pais, tem a família. É um sofrimento que eu acho que nunca acaba. Porque uma mulher, quando ela é assassinada pelas mãos de um doente mental, ele matou muita gente. Ele matou o pai, ele matou a mãe, ele matou emocionalmente muita gente. Muita gente. E ainda comprometeu o futuro inteiro de um filho. Imagina o que é uma criança crescer sabendo que foi o pai ou que foi o companheiro da mãe que tirou a vida. Que tirou a vida da sua mãe. Então, assim, São gente, muitos os casos. Sabe, pelo amor de Deus, a gente tem que ter, de fato, políticas que sejam efetivas. E outra coisa, Damião, não adiantam. A gente sabe que... palestras, esse combate, existem vários, por exemplo, a Guarda Municipal hoje já tem programas efetivos para poder orientar, para poder proteger. A Polícia Militar também tem, já a PVD, já tem há um bom tempo, né, que acompanha essas mulheres, mas sabe o que eu vejo e que me causa uma revolta muito grande? É o pessoal ficar indo fazendo palestrinha. Não é palestrinha que vai salvar uma vítima, não. Não é indo vai numa instituição, dá uma palestra, orienta, junta aquele tanto de mulher para poder falar, vamos agir, tal, tudo, e depois quando sai daquilo ali, pronto, acabou. E sabe, o que mais me causa revolta ainda é que, por vezes, muita gente, é um ponto que a gente não pode ignorar, que vai para se autopromover. Sim. Vai falar sobre assunto para se autopromover. Não para necessariamente, de fato, querer combater ou fazer algo extremamente importante para poder ajudar essas mulheres. E é por isso que, na minha área de atuação também, quando eu lido com esses casos, eu seguro na mão da pessoa mesmo e vou junto com ela até o final. Já houve situações que eu precisei de madrugada ir até a casa da minha cliente. Chega lá, ela ensanguentada, o filho de 4 anos presenciou tudo, o agressor estava lá, a polícia militar ainda não tinha chegado no local.
Tanto é que no caminho eu já fui fazer. Quando a vítima acionou, o tempo que eu levei para me deslocar até lá não chega. Tanto é que no caminho eu fiz novamente o chamado. Aí quando a gente fala, eu sou advogada, aí a conversa muda também. Aí quando a polícia chegou, os dois foram para a delegacia, enfim. Mas são pouquíssimos profissionais que fazem isso. Pouquíssimos. Às vezes acontece o telefone chamar, nem atende. Tá fora do meu horário. Não vou atender, não. E às vezes essa falta de acompanhamento que é onde acontece a fatalidade. Entendeu? Então não adianta ficar indo em escola, somente fazendo as palestrinhas, se autopromovendo com aquele tema, porque é um tema de grande relevância, eu vou lá, vou falar, vou ganhar uns likes e pronto, acabou. Que muito fica limitado a isso. Sim. Não vamos ignorar essa realidade, não. É verdade. É uma realidade. É verdade. Então, assim... É um tema bom, é um tema muito bom para quem é político, né? Sim. Para poder ganhar visibilidade. Visibilidade. Agora eu quero ver na prática mesmo, de poder acompanhar, de ir lá atender a vítima toda machucada. E por vezes a gente ainda, pela graça de Deus, tem sorte de chegar no local, ela ainda está com vítima. Mas e aquelas que a gente já não consegue fazer mais nada por ela, chega lá, já aconteceu fatalidade. Vamos continuar nesse aclive, nessa subida diferente, digamos assim, nessa escala dessa conversa. Essa questão do homem, do agressor, tem que ser visto, na minha concepção, e eu gostaria da sua opinião, de forma diferente. Nós sabemos que, como eu falei aqui no início, infelizmente, a sociedade, e de forma não intencional, os nossos pais nos prepararam para uma vida, para um mundo muito diferente. Então, se nós não tivermos políticas públicas, seja através da televisão, que venha conscientizar os homens do que seja violência psicológica, esse tipo de problema vai continuar acontecendo. Sabe por quê? Porque hoje as mulheres são muito mais informadas que os homens. Sim. As mulheres têm muito mais consciência dos seus direitos que os homens. Principalmente se ele é aquele cara que passou a vida trabalhando, às vezes, para poder cuidar da casa e tudo mais. É o provedor. É o provedor da casa. Ele não vai ter tempo de, às vezes, estudar e de ter algum conhecimento do que está acontecendo. E muitas vezes esse cara vai se comportar de uma forma que ele não sabe que está cometendo uma violência psicológica contra a esposa dele. Exatamente. Ele, às vezes, não sabe. Gente, eu tô falando aqui, é muito sério, o que eu tô falando é delicado. Pode ser que alguém me critique, que alguém venha até me taxar como algum tipo de machista ou de qualquer coisa, né? Infelizmente, vai ficar a critério de cada um. Né? Conheço a minha história e quem me conhece sabe quem eu sou e não tenho nenhum tipo de pactuação com essa ideia. Nunca também vai agradar a todos, né, Damião? Não vai agradar. Opinião, a gente está aqui justamente para isso. Mas... não somente pelos pontos técnicos, jurídicos, mas também poder ser livre em nossas opiniões. Exatamente, porque nós temos esse problema é muito sério. Não estão vendo, não estão enxergando o agressor. Sim. O agressor, ele se tornou só um monstro, uma criatura que precisa ser eliminada a qualquer custo. Só que o Estado não entende e as organizações não entendem que muitas vezes uma mulher permanece num relacionamento com o agressor porque existem outras coisas envolvidas. Muitas outras, dependência financeira é uma delas. Dependência financeira e dependência emocional. Principalmente. As pessoas não entendem que é possível que alguém esteja presa emocionalmente a outra e não consiga sair. E olha, é uma verdade que precisa ser dita. Não conseguem sair. Não conseguem sair. E por vezes, essas mulheres são orientadas, essas mulheres, elas sabem do que está acontecendo quando existe de fato a violência, volta para casa como se nada tivesse acontecido.
tá? Como se nada tivesse acontecido. E isso é muito perigoso, porque na volta é onde acontece a tragédia também. Exatamente. E sabe o que é o pior disso tudo? Que eles não têm observado e não têm enxergado o homem como agente, não só o agente da violência, mas não têm enxergado o homem como um agente também que pode mudar esse cenário. Uhum. Porque a partir do momento que nós tivermos políticas públicas de educação, nós vamos diminuir drasticamente, na minha concepção, a questão da violência contra a mulher. Sabe por quê? Porque a partir do momento que um relacionamento se desgasta, a possibilidade dele se transformar numa agressão física é muito grande. É muito grande, porque começam as pequenas discussões e o homem não entende, porque às vezes ele é chucro. O homem é muito... A verdade é que o homem é burro. O homem é um ser burro quando se trata de relação com a mulher. Porque ele acha que mulher, ela é lógica. 1 mais 1 são 2. E às vezes não é. Não mulher é. envolve sentimentos, envolve o ciclo menstrual, o dia que ela tá mais sensível. E tem uns caras que não sabem entender isso. Não sabe. E como nós não temos políticas públicas que vêm de alguma forma ensinar o homem que a realidade social hoje é outra, ou principalmente que ele consiga pelo menos entender um pouco de como funciona uma cabeça feminina, que as coisas nem sempre é na lógica masculina, a gente conseguiria, de alguma forma, na minha concepção, diminuir. Sabe? Pelo menos conscientizar. Sim. Aquele que fizer vai fazer de forma consciente, porque ele não vale nada. Porque já tem muitos que não valem muita coisa mesmo, né? É o cara que espanca, porque nada justifica. Mas eu tô falando nesse ponto, sabe, Elgiane, por conta da dita violência psicológica. Sim. Sabe por quê? Porque eu tenho um caso aqui no escritório de homens, de bons homens, inclusive, que tiveram que sair das suas casas. Só que aí é uma outra situação, por quê? Por conta da dita violência psicológica. E ele falou, doutor, eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Por quê? Porque isso para nós era discussão comum. Você tá entendendo? E aí é onde eu entro naquele ponto, que nós precisamos passar esse filtro até em nossa área de atuação. Porque até que ponto ultrapassa o limite ali da falta de respeito, entendeu? Ultrapassa o limite, na verdade, do respeito, desculpe-me, e para poder se transformar numa violência. Que às vezes é uma discussão de casal. Só que aí nós temos que levar em consideração também, Damião, um outro ponto. Uma coisa que você falou, e aqui eu não estou defamando os homens, só que homens de fato são burros. Burros? Sabe por quê? Olha... E aí, voltamos à questão do relacionamento já tá desgastado. Alguém vai estar falando, gente, mas que podcast jurídico que é isso? Não, é a realidade. É a realidade. E talvez eu seja até julgada por isso, mas de fato, vamos trazer a realidade sem hipocrisia. Porque às vezes o relacionamento já tá desgastado um tanto. E por vezes as pessoas já me taxaram como, você é radical demais em alguns aspectos. Quando um casal tá ali já em constante discussão, para isso virar uma merda maior, assim, é um tris. É um tris. Por isso que eu bato na tecla, não insista. Não insista. É melhor terminar, encerrar esse ciclo amigavelmente. Eu trago essa conscientização para os meus clientes, não só para os meus clientes, para os meus amigos. E eu falo, principalmente com os meus amigos homens, eu falo com eles assim, encerra, porque para dar uma merda para você é assim. Assim. O negócio já não tá dando certo, não insista. Até porque também, quando a mulher quer apurrinhar a vida do camarada, ela faz isso de uma forma assim, serena, tranquila. Pois é. E aí... só para concluir. Sim. E aí é onde eu falo, não tá dando certo, não vai ser os filhos que vão segurar esse relacionamento, não vai ser os filhos que vai trazer a paz. Obviamente que a gente tem que orientar também que se for discussões bobas, como eu te falei inicialmente, vai para uma terapia de casal, tenta ajustar. Mas se tem sido de forma recorrente, não insista. Encerra o ciclo de forma amigável, em paz, até pela saúde mental de ambos e principalmente dos filhos, quando envolve filhos. E pronto. E cada um segue seu caminho. Entendeu? A vida continua, é difícil, envolve questões sentimentais. Sim, é difícil, mas tudo passa, são processos. E é
é melhor trabalhar com a prevenção do que com a remediação. Então, por isso que por vezes eu escuto assim, até de cliente meu, não, mas é muito radical, já vou terminar assim. Não, não é. Não insista nesse ciclo falido. Porque para poder dar uma meta grande e caminhar para outros pontos, é assim. É assim. Então, é muito real isso, sabe, ô Damião? Muita gente ignora isso, mas é muito real. E nós precisamos trazer essa E conscientização. nós precisamos ter políticas públicas que de fato sejam efetivas. Porque não adianta a gente ficar maquiando a situação. Né? Não mesmo. A gente fica maquiando a situação como se em uma situação de violência doméstica a única solução é somente as medidas protetivas. E a gente sabe que existe uma situação de prevenção que poderia ter sido trabalhado, mas nós não temos políticas públicas para isso. Não temos. Né? O homem ele tem sido visto nessa situação. Eu até brinco muitas vezes assim, falo, gente, parece que as políticas públicas de violência da mulher só tem uma solução, que é eliminar o homem. Elimina o homem que acabou a violência doméstica. Poxa! E é muito... Sabe, eu falei no nosso primeiro podcast que nós tivemos, do primeiro Podlex que nós tivemos falando sobre violência doméstica, eu até falei de uma frase que minha mãe tinha, frase de mulher do interior, e eu sempre adoro lembrar do que ela falava, e ela falava uma coisa que era muito legal, ela falou assim, meu filho, se um burro te dá um coice, você não corta a perna do burro, você ensina o burro para não dar coices. Eu acho que isso exemplifica tão bem, Algiane, a questão da violência doméstica. Nós já falamos que alguns homens são burros mesmo, né? E é fato. Sabe? Então, existem situações que se tem que fazer é educar. Mas o que estão querendo fazer é cortar a perna do burro. Né? Pega o cara, joga lá na cadeia, ele descumpriu a medida protetiva, deixa ele lá 2 meses preso, 3 meses preso. Hoje em dia já tem até a PVD, né, que é Prevenção da Violência Doméstica, é um núcleo ali da Polícia Militar. Eles convidam esse agressor a participar de palestras educativas. Já tem um programa nesse sentido, onde quando a vítima chega, faz a denúncia, e aí tem o afastamento dele do lar, a própria PVD convida esse agressor, esse suposto agressor, até que, né, a gente tem que tomar cuidado até da forma que a gente fala, convida ele a fazer parte dessas palestras. Mas é onde que eu frisei. Não é palestrinha que vai... Não é. É, de fato, políticas públicas que de fato, venha ter eficácia. Porque a gente sabe muito bem que se um cara tiver destinado a isso, infelizmente... Não vai. Não vai. Ele não vai parar. Mas voltando aqui, doutora Algiane, para essa questão da violência doméstica, porque toda essa nossa conversa e tudo que foi colocado aqui de forma tão incisiva, de forma tão objetiva e até, de certa forma, opiniões tão contundentes e bem diferentes da maioria das pessoas, mas o fato é que a violência contra a mulher é algo real. Sim. Né? E nós vivemos um problema social enorme, que é o número de mulheres que são agredidas no âmbito... É um número alarmante. Pois é. E nós sabemos que um dos grandes aliados da perpetuação da violência contra a mulher é o silêncio. Sim. Né? Muitas mulheres, elas silenciam diante de uma agressão. Né? Primeiramente é um grito, depois é um empurrão, depois é um puxão de cabelo. É uma brincadeira de mau gosto. Ah, não, foi um tapinha só. Né? E as coisas vão só se complicando. Então, a pergunta que eu te faço, ela parece ser óbvia, mas é bom que a gente venha deixar isso bem, bem claro aqui. Por que ainda muitas mulheres silenciam diante da violência doméstica, doutora? São vários os fatores, Damião. A principal delas, dependência emocional. A dependência emocional,
é tão grande que a mulher acha que ela não vai conseguir sobreviver sem aquele amor, sem o grande amor da vida dela. Existe uma outra questão também, a dependência financeira, que é muito real. A mulher, ela tem medo de denunciar, obviamente que vai ter o afastamento ali do casal, e como ela depende dele financeiramente, e são grandes os números nesse tipo de caso, em que a dependência financeira impede a mulher de denunciar ou de prosseguir com o processo. Como é que eu vou sobreviver? Então, no meu ponto de vista, com base na minha experiência profissional, esses são os maiores pontos relevantes. E tem um outro também. O que a minha família vai pensar? O que os meus colegas de trabalho vão achar de mim? Então, ela não denuncia, ela se cala. Aí é onde a gente precisa encorajar, porque isso pode estar acontecendo com uma amiga, com um parente, com alguém que está próximo a nós. Então, a oportunidade que a gente tem de falar sobre o tema, sobre o assunto, nós precisamos nos posicionar para encorajar essas mulheres a denunciar, a não se calar. E nunca começa com um tapa, Damião. Começa ali mesmo nas ações do dia a dia, nas palavras, na agressividade, e vai evoluindo. E é o que eu sempre falo com as vítimas. Não se cale, denuncie. E o agressor, ele não vai mudar. Se ele já tem um perfil de ser um agressor mesmo, vai só piorar. Não vai mudar. Infelizmente, são raríssimos os casos em que o agressor, ele muda de comportamento. Aí é onde entra a questão que, se talvez tivéssemos políticas públicas efetivas, coibiria esses tipos de ato do agressor, sabe? Mas são vários os aspectos que faz a vítima se calar, sabe? E é triste, é muito triste isso, porque ela vive presa num ciclo. Vive. E outra coisa, o que tem acontecido demais, doutor, é assim, é impressionante. A mulher sabe do histórico do agressor, Isso é pior. sabe do histórico do agressor, continua o envolvimento e acha que não vai acontecer com ela. E outra coisa que a gente deve levar em consideração hoje, as pessoas têm livre acesso a várias informações. Se você começou a envolver com uma pessoa ali, vamos dizer, tá conhecendo uma pessoa, vamos tirar daqueles agressores, daquele casal que já tá ali há um bom tempo. Mas se você começou a se envolver com uma pessoa, dá um Google que você já vai conseguir achar muita coisa. E aí, o que a mulher faz? Comigo vai ser diferente. No caso da que foi espancada no elevador, ele tinha histórico. Já de agressão, Já tinha histórico de agressão. E ainda assim, insistem em permanecer no relacionamento e acham que com elas vai ser diferente. E não vai. Vamos elevar ainda um pouco mais esse debate? Eu não sei onde nós vamos chegar. Mas é importante fazer alguma coisa diferente, né? A gente tá todo mundo cansado de mais do mesmo. Tá todo mundo cansado disso. Exatamente. A gente precisa tratar desses assuntos de forma mais direta, sabe? Não somente como uma pauta relevante ali que precisa ser dita. A gente precisa sair do óbvio. Sair desse campo do dever ser e ir para o campo prático. Como que as coisas acontecem de verdade? Como que elas estão acontecendo, né? Eu falei, infelizmente, que é necessário reeducar o homem. Eu falo isso como homem. Eu não me lembro, não me recordo de ter visto alguém tocar nessa pauta em algum momento de forma tão direta assim, sabe? É necessário uma reeducação do homem. Por quê? Porque nós só temos duas alternativas. Na minha concepção, só temos duas alternativas. Ou a gente vai pegar esse agressor e condená-lo a uma prisão perpétua, ou então a gente vai ter que educar de alguma forma, porque esse agressor ele vai ter uma outra companheira, Algiane. Vai!
Sim. Então nós temos duas alternativas. Ou esse cara vai ser um eterno agressor e ele está condenado ao fogo do inferno, ou então tem que ter alguma forma de tentar recuperar essa criatura. Como que você, no seu ponto de vista, agora eu te faço uma pergunta bem sincera, no seu ponto de vista, como que seria essa reeducação para esses homens? Bom, vamos lá. Na minha concepção, nós temos propagandas do governo federal, por exemplo. Né? Nós tivemos propaganda de governo federal, que eu me lembro da questão da violência, da pedofilia, que tinha aqueles bichinhos lá, e, né? Eu achei aquela propaganda interessante, muito, muito pífia, mas é um bom começo para tratar da questão da conscientização de que a pedofilia acontece dentro de casa. Sim. Sabe? Acontece dentro de casa. Quando eu falo dessa questão de ter políticas públicas, primeiro, através principalmente de propagandas que mostrem para o homem o que significa violência, porque isso de alguma forma pode inibir, falar, velho, não fica achando que você está sendo macho, não. Você está sendo, na verdade, um agressor. Na hora que o cara tiver esse impacto, de alguma forma isso pode trabalhar na mente dele. Primeiro ponto. Outro ponto importante. Algiane, não é só a mulher que é vítima, por exemplo, ou que é presa a um relacionamento por conta de dependência emocional. Tem homens que também sofrem com essa situação, e só que é diferente, porque uma mulher, via de regra, ela não tem essa natureza violenta. Algumas têm, né? Não. Teve a mulher lá que cozinhou lá algumas não. Vamos trazer a realidade. Muitas. Né? Então vamos ser muito sinceros aqui. Então, o que acontece? Alguns caras, e quando eu chamo eles de doente mental, eu acho que tem uma doençazinha mental, sim. Tem um distúrbiozinho mental. O que acontece? Muitas vezes, num relacionamento, quando o relacionamento não tá muito legal, às vezes pinta aquele cara do trabalho, às vezes pinta aquele cara da academia, que fala, nossa, como você está linda hoje. E ela tá num relacionamento ali balançando. Fracassado. E essa galera que vem aí, sabe, de outros carnavais, com uma cultura que nós temos, infelizmente no Brasil ainda, muito arraigada, que é essa cultura de que o homem é o cara que faz e que acontece, né? E a mulher não pode fazer e tudo mais. Esse homem, por conta dessas situações, ele, psicologicamente, ele não segura no peito uma traição. Não. Para ele é uma ofensa em grau máximo. E aí, a honra dele. E aí que eu falo para você que se nós tivermos uma política pública de educação psicológica do homem e parar e trabalhar e reeducar o homem, falar, velho, você não vai deixar de ser homem se você foi traído. Sim. A vida tem que seguir, brother. A vida tem que seguir. Você não precisa matar a sua ex-mulher porque ela te traiu, não. Ela fez uma escolha. Afinal de contas, traição é uma escolha. É uma escolha. E fala mais de quem fez. Você tá entendendo, Algiane? Sim. Que no dia, isso pode ser que eu esteja completamente errado, pode, aqui é a minha opinião. Sim. Né? Nós estamos aqui mas veja só, doutor, o que acontece? Deveria existir, e a gente tem que lutar por isso de alguma forma, para que existam essas políticas públicas. Mas a gente está numa sociedade tão chata que eles estão preocupados com tantas outras pautas. Porque é por isso que eu tô te falando. Sabe? É por isso que nós estamos aqui para colocar o dedo na ferida. São um bando de hipócritas. Tantas outras pautas. São um bando de hipócritas. Porque desnecessárias. E sabe o que está acontecendo? As mulheres continuam morrendo. Sim. As mulheres continuam morrendo, é o que nós estamos falando aqui. Até quando nós vamos continuar com essa hipocrisia? Até quando nós vamos continuar cortando a perna do burro e não educando o burro? Sim. Você está entendendo? Sim. Então é nesse sentido. É necessário. As empresas, por exemplo, a participação das empresas privadas nisso. O governo pode sim criar alguma estratégia de ter acompanhamento psicológico desse bando de homem dentro das empresas. Mas você já percebeu que para mulheres tem? Pois é. Olha que engraçado, né? Para mulher tem, para mulher... Pois é, olha... Cara... Ô, Damião... Eu nem sei se para mulher tem, né? Tem? Não, mas você fez um comentário
que foi muito plausível. As mulheres hoje em dia, elas estão muito mais informadas Muito mais que informadas. os homens. Muito mais informadas. E hoje tem muito mais programas para mulheres do que para homens. Isso aí é uma realidade que é fato incontestável. Não sei se você já conseguiu perceber, mas eu procuro ser uma pessoa muito imparcial. Sim. Muito imparcial. O certo é o certo E o errado e o errado é o errado. Uhum. Entendeu? Então, procure ser imparcial. Obviamente que nós sabemos que mulheres, por uma questão histórica, são vários os fatores que nos tornam em algum momento mais vulnerável que o homem. Isso aí é fato, É fato, indiscutível. gente. Nós temos um machismo ainda enraizado. Sim. Tudo isso aí. Mas a gente não pode ficar batendo só nessa tecla, não. Eu acho que ainda é muito desigual a questão até de orientação para a mulher e para o homem. É muito. Existe a balança nesse sentido, ela não é e não está equilibrada. Então, por isso que eu concordo com você que se houvesse as mesmas políticas públicas para mulheres, existisse para homens também, talvez não que iria erradicar. Não! Mas nós queremos só evoluir. Sim. A gente quer sair do campo da hipocrisia, sabe? Sim. Porque existe um ser aí que ele é peça-chave em tudo isso, que é o agressor. Sim. E a pergunta que se faz é: qual o tratamento que nós estamos dando para o burro? Sim. Nós é muito sério. Nós estamos somente cortando a perna do burro. Uhum. Isso é muito, gente. Chega a ser engraçado essa fala minha, tá? Tudo bem, sabe? Mas é isso que nós estamos fazendo, doutora Algiane. Sim. A única coisa que nós estamos fazendo com o burro que dá coice é cortando a perna do burro. Somente. E a questão é, tudo bem, esse relacionamento acabou, ok? Esse cara foi lá e tudo mais, né? Sofreu alguma penalidade por conta dessa agressão. Esse cara vai voltar a se relacionar com alguém. E se ele perceber que vai acontecer com ele a mesma coisa que aconteceu no relacionamento passado, a gente pode ter o quê? Aquela situação que você falou. Ah, porque o cara, ele já era um agressor contumaz. Sim. E ele vai só piorando. Ele vai só piorando. Nessa primeira companheira, ele espancou. A segunda, ele já matou. Já matou. Pelo amor de Deus! Gente, precisamos acordar para isso. Agora vamos subir mais um pouco o nível dessa conversa? Tá começando a ficar apertado, né? A gente fica com uma certa preocupação, não é nem que é preocupação, até porque nós somos livres, né? Sim. Cada um tem uma forma de atuar. Não se preocupe, aquilo que não for confortável para você, a gente tira. Não, para mim é tranquilo, é tranquilo falar, mas infelizmente eu assim, como eu te falei, eu sou extremamente, tanto é que eu atuo para homens e para mulheres. Tem escritório que você olha aí, especialista em direito da mulher, em defesa da mulher, não. Eu acho que a nossa ética exige que a gente seja imparcial em nossas áreas de atuação. E aí, mas sendo imparcial, trabalhando com a verdade. Sim. Entende? Então, mas no meio... Qual a parte que te incomoda nisso tudo? Não, no meio que a gente convive, dependendo de como a gente se porta, eles nos chamam de uma mulher, nos taxam de uma mulher machista. Que foi o que eu já escutei. Infelizmente. Mas isso é o preço que a gente paga. Né? Isso é um preço. Mas você compreende o meu ponto de vista? Claro, Sim, plenamente. Eu estou completamente... É porque a gente vive numa sociedade hipócrita. Hipócrita. E essa hipocrisia, ela existe a todo tempo, em todos os lugares, principalmente nos meios sociais que defendem determinados grupos. Sim. Né? Mas a gente nunca encara de frente o problema. Uhum. A gente fica criando palavrazinhas, chavões, sabe, que vem agradar determinado grupo, mas a gente não tem coragem de colocar o dedo na ferida. Sim. Ô, Damião, não sei se você tem... Eu fiz um vídeo... eu trabalho com essa... Pra ser mais sincera, eu fui vítima de violência doméstica. É mesmo? Fui. Eu fui vítima de uma violência doméstica, mas a violência... Eu tenho até um vídeo educativo que eu fiz nas minhas redes no ano passado. Tanto é que quando eu fui defender minha tese de monografia,
foi justamente, eu falei sobre o meu caso. Só que até então, de fato, foi uma violência psicológica. Começou a partir ali para violência física, mas só não evoluiu porque eu não me calei. Eu pedi ajuda quando eu vi que o negócio estava sério. Só que aí, o meu processo, ele foi arquivado por falta de materialidade. E teve todas as provas. Ele descumpriu uma medida protetiva indo na porta da minha casa armado. Porque se não fosse os meus vizinhos que tivessem me ligado, eu tava voltando da faculdade e me alertado, olha, desce do ônibus e fica onde você tá. Porque o fulano tá na porta da sua casa armado e ele tava com uma medida protetiva, ele descumpriu. Então, eu poderia muito bem, através do meu caso, somente atuar para mulheres. Mas não. Não. Porque eu sei, onde eu friso novamente, que existe muita denunciação caluniosa. Entendeu? Então eu fui ver, só que eu acordei quando eu percebi, só resumindo assim para poder contextualizar, ele me chamava assim de burra, de magrela, de... Posso falar outras coisas? Olha, fica à vontade. Burra, magrela, galinha, me chamou de prostituta. Ele pregou cartazes lá na Gaicurus com o meu nome e o número de telefone. Ele, na época, eu trabalhava num escritório de advocacia. Eu era estagiária lá no Barro Preto. Meu Deus do céu, você tá brincando. E olha como que nós fomos descobrir que foi, de fato, o agressor. Ele... E tinha pouco tempo de relacionamento. Vocês tinham pouco tempo de relacionamento? Pouco tempo de relacionamento. E foi assim, chegou na minha casa com um sapatinho de algodão. Sabe aquele termo que fala que o diabo ele chega com um sapatinho de algodão? Sim. Foi ele. Minha família conheceu uma pessoa assim que não esboçava nenhum tipo de agressividade. Nenhum. E aí, em certos momentos... discussões nossas, mas discussões do dia a dia, eu passei a perceber algumas coisas agressivas. É onde eu te falo, aí já ultrapassou o limite ali do respeito. Magrela, galinha, isso, aquilo, tal. E eu, gente, tem alguma coisa estranha. Já comecei a me afastar. E aí, quando eu fui me afastando, hoje eu até me sinto confortável em falar sobre o assunto. Comecei a me afastar. E aí, de fato, ele não aceitou. Eu falei assim, eu não vou dar continuidade nisso, que já tá partindo para uma coisa séria. E naquela época lá, foi em 2016, a gente não tinha tantos movimentos como tem hoje. E aí eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, tá acontecendo isso, está com um comportamento estranho. Eu acordei com ele e a arma, ele mexeu no meu telefone e a arma... do meu lado, assim, ele me cutucou com a arma dele. Eu vi que ele tinha mexido no meu telefone, mas não tinha absolutamente nada de grave no meu telefone que pudesse ver, nada. Eu levantei, eu fiquei assustada. E olha pra você ver o risco que eu corri. Ele poderia ter tirado de mim naquele momento, tranquilamente. Só tava nós dois. Sim. E ainda despachado meu corpo aí numa vala. Dos meus pais teve que me buscar numa vala. Meu Deus. E aí foi onde eu comecei a denunciar. Aí denunciei, fiz a primeira denúncia. E aí a PVD me acompanhou. E foi, nossa, que desgastante. Fui revitimizada. Juntei no... Aí começou. Como eu bloqueei nas redes sociais de número, de tudo. Tanto do WhatsApp... começou a criar fakes e foi me mandando mensagens. Tanto é que tem trecho. Depois, se você tiver curiosidade, você olha, tá fixado no Reels lá do meu Instagram. Trechos, ele falando assim, eu tinha nojo de entrar dentro da sua casa, naquela casa com parede de reboco. Que era a casa dos meus pais. Na época, a casa estava em reforma, em construção. Eu tinha nojo do... Eu tenho um irmão especial. Meu irmão tem paralisia cerebral. Então, o meu irmão, ele depende da gente para poder comer. Ele falou assim, eu tinha nojo de ficar perto do seu irmão e vendo vocês darem comida para ele.
Meu Deus. E aí, mandava mensagem, você fez aquele aniversário miserável, porque assim, nossa família é sempre muito festeira. Só que a gente eu sou uma pessoa extremamente simples, minhas raízes, enfim. Mas dentro das nossas condições, a gente sempre estava junto. A gente subia lá pro terraço, fazia churrasco. Eu tinha nojo de comer lá, fez aquele aniversário miserável, onde que se não fosse por mim, vocês nem comido tinham. Meu Deus. Aí eu te falo que isso é uma violência psicológica. E na época eu nem tinha. E foram várias outras coisas. Isso é humilhante, humilhante. Né? É humilhante. Aí eu pedi a medida protetiva. Aí foi uma puta de uma dificuldade de conseguir na época, que foi naquela delegacia de mulher lá no Barro Preto, que tinha ali próximo ao fórum. Sim. Eu fiquei uns 3 dias na delegacia para poder conseguir registrar o boletim. E olha que era uma delegada que conduzia lá. Hoje as coisas facilitaram o caminho porque tá tendo os movimentos. Porque há um passado não tão distante, a dificuldade ainda existem as dificuldades, sim. Mas era, assim, absurdo. De ficar 3 dias em delegacia, inclusive na madrugada, de ver mulheres em situações até pior que eu, e a medida, por isso que eu defendi na minha monografia a questão do delegado de polícia já conceder a medida protetiva. Então, eu pedi, depois de muitos dias que eu tive a medida protetiva concedida, e ainda assim, com a medida protetiva, ele descumpriu e foi na porta da casa dos meus pais, armado. Talvez se os meus vizinhos não tivessem, nem minha mãe tinha visto. E aí os meus vizinhos ligaram, porque eu deixei todo mundo ciente ali, vizinhos muito próximos, que eu optei por deixar ciente do que estava acontecendo, até para poder me precaver. Falei, olha, se fulano aparecer, talvez à noite me avisa, porque tá tendo essa situação. Eu ainda tive essa expertise de avisar, e não tive vergonha de contar para os meus vizinhos o que estava acontecendo. E aí, o que eu sofri, Damião, de perseguição, não somente pessoal dele, mas através das redes sociais. Eu fiquei sem rede social durante muito tempo. Eu vivia escondida, com medo. E aí ele descumpriu a medida protetiva, mesmo juntando tudo. Voltando na questão lá do cartaz, eu trabalhava, porque a gente vai falando e vai lembrando dos fatos, e acaba que a gente se perde um pouco no caminho, mas a gente retoma. Eu trabalhava no escritório, como estagiária lá no Barro Preto, e eu comecei, como eu atendia as ligações, eu comecei a receber ligações. Nesse número eu falo com a Gigi, loirinha, e meu apelido é Gigi. Só quem é muito próximo a mim sabe que meu apelido é Gigi. E as únicas pessoas que tinham contato do escritório que eu trabalhava eram os meus pais e o dito cujo. E aí eu passei a estranhar. Eu falei, tá, mas por que você tá querendo falar com a Gigi? Não, porque tem um anúncio aqui. Eu vou até falar abertamente. O anúncio que tava lá, eu tenho foto disso, eu tenho tudo, eu tenho um arsenal em casa ainda de documentos. Eu já tô ficando à vontade aqui, ó. De documentos. Inclusive, eu tenho o cartaz original, que eu não fiz questão nem de tirar. A fita que colaram com... Sabe aquelas fitas marrom? Sim. Colaram com aquela fita, tá lá. Gigi Delicinha. Olha os dizeres. Gigi Delicinha. Loirinha, dos olhos claros, ninfetinha. E aí, pra variar, colocou o número do escritório em que eu trabalhava. E aí, até então, eu achei que era uma brincadeira de mau gosto. Até que um dia eu estava num curso lá na FUMEC, num dia de sábado, e recebi a ligação já no meu telefone, e procurando pela Gigi. Aí eu falei, olha, onde tá esse cartaz? E a pessoa que estava do outro lado falou assim, cartaz tá aqui na Guaicurus, esquina com Rua da Bahia. Esquina, tem... Eu não sei, realmente não sei. Que bom, muito bom, então. E lá na Guaicurus, esquina com a Rua da Bahia, é onde encontram-se os prostíbulos, né? Uhum. Então, eu falei assim, eu preciso me certificar se isso é verdade. Liguei pro meu pai, com muita vergonha,
comum. Então eu falei, pai, tem como o senhor encontrar comigo aqui na FUMEC pra gente ir junto? Porque tá acontecendo essa e essa situação. Quando a gente chegou lá, os cartazes. E aí eu tirei foto do local, e aí fui quem implementa as câmeras de segurança, né, pra gente poder ver. Depois de um processo muito moroso, eu fiz um requerimento administrativo para poder puxar as câmeras, enfim, foi onde que a gente conseguiu de fato identificar. Mas foi um processo, doutor, muito moroso. Eu sofri perseguição, eu fui revitimizada. O agressor, ele era autoridade, nem sei se é mais ainda. Não foi nada com o pai da minha filha, tanto é que o nosso relacionamento foi tranquilo. Foi com uma outra pessoa. E essa outra pessoa, ele era um policial, não sei também, que graças a Deus nunca mais tive notícia. O comandante dele teve a audácia de falar com a minha mãe que eu tava fazendo aquela denúncia porque primeiro você registra, e aí já teve aquela demora de registrar o boletim de ocorrência, principalmente em face de um policial militar. E o corporativismo é absurdo. Isso tem que ir ao ar, não tem? Tem. O corporativismo é real. Ontem eu postei, inclusive, só linkando com o que eu tô falando, a questão do corporativismo que aconteceu recentemente com a Cíntia Chagas. Sim. Que, né, o processo dela, inclusive, foi arquivado lá pela comissão lá. É real. O corporativismo é real. E aí, dentro da corregedoria da Polícia Militar, eu fui coagida a não dar prosseguimento ao processo. E quando a gente foi prestar os esclarecimentos lá com o comandante dele, porque eu ouvi ele, né? Porque ele responde ali tanto na esfera militar quanto na esfera civil, enfim. O comandante teve a audácia de falar com a minha mãe. Minha mãe foi uma das minhas testemunhas de que eu era usuária de droga, que por isso que eu estava fazendo aquilo com um deles. Sendo que eu desconheço, eu não sei nem quais os tipos de droga, vamos dizer. A gente conhece hoje em dia pelo meio que a gente trabalha, né? Sim. Mas nunca nem cigarro eu tinha colocado na boca e teve a audácia de falar isso com a minha mãe. Lamentável, né? Lamentável. E isso que eu tô trazendo aqui, ô Damião, é só a ponta do iceberg do que eu vivi. É por isso que hoje, quando eu atuo nesses tipos de demanda, eu tenho um olhar muito apurado. Muito apurado. E todas as vezes que eu levo a pauta lá para as minhas redes, para que seja assim de cunho informativo, embora eu tenha sido naquela época uma vítima também, mas eu procuro ainda assim ser imparcial. Porque eu falo com você que eu já tive na prática também mulheres que que foi um caso só. Fazendo denunciação caluniosa. Toda machucada e de fato a primeira coisa que eu falei com ela, vamos para a delegacia, nós vamos fazer o corpo de delito. Ela hesitou. E eu fui apertando até que ela confessou para mim. Eu falei, olha, a nossa relação é uma relação de confiança e sigilo. Se não existe aqui uma confiança de você me contar a verdade, já pode procurar outro profissional que eu não atuo dessa forma. Foi onde eu fui apertando até ela falar comigo assim, eu quero fuder com a vida do pai do meu filho, porque a gente está em processo de separação e ele já está com outra mulher. Então isso foi eu mesmo que fiz em mim, porque eu quero foder com a vida dele. É por isso que onde eu te falo, que eu não deixo a minha situação pessoal que aconteceu comigo fazer com que eu seja parcial. Entendeu? Então eu sei os dois lados da moeda. Eu estou aqui sem palavras, doutora Algiane. Estamos caminhando para o final desse episódio, mas antes, vamos fazer um comentário aqui sobre a importância da educação. No seu currículo consta que você é secretária da Comissão do Direito à Escola. Direito na escola, né? Isso. Qual a importância da educação para que nós possamos fazer homens melhores para essa sociedade, que não sejam agressores das suas companheiras, das suas mulheres? E aí nós voltamos naquilo que nós já falamos aqui no início, a questão de educar os homens para que não se tornem agressores. Qual a importância disso tudo? Primeiramente, devolver para a sociedade ali, quando a comissão de direito na escola, eu costumo dizer que é uma forma da gente devolver para a sociedade
o conhecimento que a gente tem. E segundo, é conscientizar com muito afinco aqueles adolescentes. Já nessa fase aí que eles estão passando ali da adolescência mesmo para uma juventude. Então, todas as vezes que nós atuamos ali, principalmente com temas tão delicados como esse, não só isso, mas como outros, já conscientizando de que na idade deles, se eles cometem algum tipo de ato que parte aí, que linka com, por exemplo, alguma questão da Lei Maria da Penha, com uma colega ou com uma namoradinha, não só eles já podem ser responsabilizados, mas os pais também. Então, de certa forma, a gente faz questão de frisar isso, faz questão de botar, não é nenhum medo, mas de trabalhar mesmo no psicológico, principalmente dos meninos, de que se fizer qualquer coisa que não é compatível com uma conduta ali, com um caráter de um homem bem formado, eles já podem ser responsabilizados por aquilo. E as consequências disso tudo, não só na vida deles, mas na vida das pessoas, da família e na vida de quem também eles podem atacar diretamente, né? Talvez é uma colega de classe, Sim. né? Talvez é uma namoradinha, talvez uma professora, que acontece, a gente vê muito os meninos assim revoltados e com alguns comportamentos inadequados para a idade deles. Então a gente faz um trabalho muito bonito, sabe? Nesse aspecto de conscientização. E são vários os temas, né? Desde de violência doméstica, quanto os crimes cibernéticos, o racismo, tudo isso aí são temas extremamente relevantes que a gente leva para dentro das escolas. Muito bom. Numa situação de violência doméstica, a quem recorrer? Saber a quem recorrer é muito importante numa situação dessas, né? Sim. Uma mulher que está, de fato, numa situação de violência doméstica, quais os caminhos que ela deve percorrer para tentar se resguardar dessa violência ou até mesmo fazer cessar essa violência? Os canais de apoio, né, se existe alguma rede de apoio para isso, qual que é o número de denúncia para uma situação de violência doméstica? Você poderia deixar isso para o pessoal, por favor? Primeira orientação, buscar ajuda com uma pessoa de confiança. Seja um parente, mas se não existir essa pessoa de confiança, deslocar diretamente para a delegacia. Ou procurar um profissional adequado para fazer esse acompanhamento. Até para que possa registrar o boletim de forma adequada também. E para evitar que essa vítima seja revitimizada ali dentro do sistema. Primeiro ponto, registrar o boletim de ocorrência. Automaticamente vai gerar um processo que vai ser solicitado a medida protetiva. E se essa mulher, em algum momento, ela tiver receios já de aparecer, tem os canais de denúncias, né, que o Disque 100, salvo engano, são as denúncias anônimas. Tem o 180, que é o diretamente para que a mulher é encaminhada para essas questões da violência doméstica em si. O 190, que é quando a situação está em eminência mesmo, em casos extremos ali, que está acontecendo a discussão ou a agressão. E tem as redes de apoio, que são os programas que tem. Se você joga aí seja no Google ou no Instagram, já tem vários redes de apoio para mulher vítima de violência doméstica. Então, tem vários meios para a mulher procurar ajuda. Mas essa mulher, ela precisa estar disposta a procurar ajuda, a não se calar e principalmente não desistir no meio do caminho. Que é o que acontece, assim, na maioria esmagadora dos casos de divórcio em si. A mulher desiste de dar prosseguimento no processo, quando envolve ali uma Maria da Penha, ou por causa dos filhos, da dependência financeira, da dependência emocional. Então, principalmente, ela não se calar ao menor sinal
possível, já fazer a denúncia. Não se calar. E pedir ajuda e prosseguir. Porque a probabilidade da violência avançar e essa mulher entrar nas estatísticas é com um estralar de dedos. Perfeitamente. Doutora, estamos chegando então ao final desse episódio. Se deixar, vai, né? Outra coisa, Damião, que eu só gostaria de fazer uma observação, que eu até fiz um post essa semana, que eu chamei a atenção de muita gente através desse post, que foi onde eu falei que o seguinte... Doutora Priscila, esses dias, estava até num podcast falando sobre o mesmo assunto e citou esse post lá. E eu falei o seguinte, que olha, a indiferença, ela reina. Tragédia só choca quando atinge alguém próximo. Até então, a vítima é só estatística conveniente para quem prefere não se envolver. Então, isso não é um problema só da vítima, isso é um problema nosso também. É um problema nosso. É um problema nosso. Então, o que eu percebo muito é as pessoas se calando. As pessoas vê, seja no meio ali familiar, no meio de amigos, em relacionamentos que a gente vê que está acontecendo de fato algum tipo de violência ali. Nós temos o dever de conscientizar aquele casal, ou seja, quem for que esteja sofrendo qualquer tipo de violência nesse âmbito. Porque o pessoal vai para as redes movimentar. Houve um caso recentemente aí que eu nunca quando a oportunidade que eu tive de falar sobre o assunto com uma turma específica, que chatona, me taxaram disso e aquilo. Até que aconteceu com uma da turma, nunca vi a rede tão movimentada nos últimos dias. Foi até por isso que eu trouxe essa reflexão. E é que eu tô sendo muito franca, rasgando o verbo mesmo. Então, quando a gente verificar qualquer indício disso, a gente de alguma forma fazer alguma coisa. É movimentar, é orientar, é conscientizar, não é esperar acontecer com um dos nossos ou com uma das nossas para a gente poder fazer barulho em rede social, não. Entendeu? Porque isso pode estar acontecendo debaixo do nosso nariz e a gente ignorando os fatos. É verdade. Compreende? Então, claro. O que eu deixo é essa reflexão. É para que a gente, de alguma forma, que isso é um problema social, não só da vítima, é um problema nosso. Doutora Eugênia, quero agradecer a sua vinda aqui hoje. Quem agradeço. Por ter enriquecido tanto esse podcast. O objetivo é exatamente esse. Nós não estamos aqui para fazer firula, nem para parecer, olha que bacaninha. Se ficar bacana, legal, que bom. Mas é a gente realmente trazer à baila aquilo que é de fato importante para a sociedade. E você hoje trouxe essa sua contribuição excepcional, essa sua história fantástica como uma mulher que passou por uma situação de violência doméstica. Nós tivemos aqui nossas opiniões, que são opiniões de fato muito fortes, mas sempre convergimos na ideia de que a violência contra a mulher precisa cessar. Nós estamos vivendo uma situação que não pode mais persistir. Nós precisamos de políticas públicas que sejam efetivas. Nós precisamos que as mulheres sejam respeitadas, que elas tenham o seu direito de ir e vir garantidos, que elas tenham o direito de sonhar, que elas tenham o direito de amar, que elas tenham o direito de escolher aquilo que elas querem, sem ter um homem dizendo o que elas devem ou não fazer da vida delas. E eu sou um defensor dessa bandeira, da liberdade, principalmente da vida e da integridade física de toda mulher. Muito obrigado por você ter vindo, muito obrigado por ter abrilhantado esse projeto. Deixo com você a palavra para suas últimas considerações, para a gente colocar uma vírgula nesse trabalho aqui hoje, por favor. Ok. Damião, eu agradeço de verdade pela rica oportunidade de estar aqui hoje, principalmente por se tratar de um bate-papo leve mesmo. A gente procura aqui falar, não usar muito juridiquês, não de forma muito técnica, até porque eu acredito que a nossa mensagem ela tem que chegar de forma clara e objetiva ao máximo de número de mulheres, principalmente, sem
como você disse, sem muita firula. Então, essa troca que a gente teve aqui hoje, eu espero que de alguma forma tenha contribuído com a minha vivência, né, a minha prática, mas que a nossa mensagem possa ecoar de verdade. E que também, não somente estar aqui hoje, mas para além de estar aqui hoje, em nosso dia a dia, dentro daquilo que a gente pode fazer, contribuir para que esses números diminuam. Para que as mulheres, como você bem colocou, sejam mulheres livres, mulheres independentes, que não tenham medo, que não se calem, que não deixem as dificuldades, sejam elas emocionais, psicológicas, financeiras, fazer com que essas mulheres em algum momento se percam no caminho. Então, eu sou uma pessoa que o que eu puder fazer, não só para as minhas clientes, mas para qualquer mulher que eu verificar que está sendo em algum momento ali desrespeitada e que esse desrespeito pode partir para algo pior, eu vou meter a colher sim. E muito obrigada mais uma vez pela oportunidade e vamos juntos. Maravilha. Que bom ouvir tudo isso aqui, ouvir uma mulher se posicionar de forma tão firme com relação a esses direitos, com relação a essa proteção que se deve ter à mulher. Queria aproveitar e te pedir para deixar o seu contato, caso alguém que esteja nos assistindo queira, olha, eu gostei dessa advogada, preciso contratar o serviço dela. Qual o seu contato que você poderia deixar aqui para as pessoas? Posso deixar as minhas redes, pode, né? Pode. Claro. O meu Instagram é o @algeanesilva.adv. A única Algeane que vai encontrar lá quando coloca Algeane, até porque meu nome, né, é muito comum. Então... É igual o Damião, né? Pois é. É muito comum. algeanesilva.adv e o meu número de telefone também, que é o 31994264189, e faço aqui uma observação. Por favor. Que por mais que a gente seja apedrejado, eu vou me colocar aqui como em primeira pessoa, que eu seja apedrejada em alguns momentos pela minha forma de atuação, eu não tenho pretensão nenhuma de mudá-la, que é uma atuação artesanal, com uma escuta ativa e de pegar na mão dos meus clientes, principalmente das minhas clientes que são vítimas do tema que nós trouxemos aqui hoje, e de caminhar com elas até o final. E eu não tenho pretensão nenhuma de mudar a minha forma de atuação. Porque eu acho que para além de ter uma profissão, um diploma, só de falar que você é ou não é advogado, independente que seja, não, é você fazer jus a esse papel e principalmente com propósito. E esse é o meu propósito, a minha forma de atuação. Esse é o meu propósito de vida. Maravilha. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao final desse episódio. Que episódio topzera da Baiota. Esse episódio hoje do Podlex. E pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aí, @Podlex Oficial, não custa nada, vai. Para de bobagem, vai lá, curte aí, comenta, compartilha, nos siga também no Instagram. Aproveitar para agradecer aos nossos queridos patrocinadores, CF Fitness, academia ali no bairro Europa. Você advogado aí que está começando a ficar com um capacetezinho debaixo da barriga, vai lá malhar. Vai lá que faz muito bem para a saúde, tá bom? E principalmente para a saúde mental. Principalmente para a saúde mental. Doutor Rodrigo Casemiro, advocacia. Doutora Maíra Nésio, advogada, especialista em direito tributário. E a Rapiducha, aqui do nosso querido Daniel, aqui ao lado do Cartório Mota, no centro de Contagem, tá? Então fica aí o nosso agradecimento. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Agradecer mais uma vez a doutora Algeane Silva por ter aceitado esse convite. Muito obrigado, espero que volte outras vezes para que a gente possa abordar outros temas, ou talvez ainda o tema da violência doméstica. Tem muita coisa, precisamos evoluir, a nossa sociedade precisa evoluir. Então fica aí tudo que nós deixamos para vocês hoje para reflexão. Fiquem com o bom Deus e até o próximo Podlex. Até logo, pessoal.